Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez aprove o Senhor nos reunir em Teu nome. A nossa esperança, Senhor, nessa noite é que haja uma manifestação clara da Tua presença, Senhor. Que o Senhor fale conosco pela Tua palavra. Que o Seu Santo Espírito, Senhor, vivifique a palavra enquanto pregada, enquanto ouvida nos nossos corações, para a edificação e santificação da Tua igreja. Amado Senhor Jesus, o Senhor nos comprou com Teu sangue, nos santifica, Senhor, para Ti mesmo. Ó Senhor, esses dias têm sido difíceis. O Senhor nos colocou, Senhor, nesse bairro. Nós temos visto a olhos nus a iniquidade crescer, Senhor, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, na frente, na trás. A iniquidade tem se multiplicado, Senhor, e o amor de muitos tem se esfriado. Por isso nos ajuda, Senhor, não a apenas uma experiência de avivamento, mas nos mantém vivos, nos mantém vivos espiritualmente, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, para que possamos batalhar e triunfar, Senhor, no grande combate da fé. Sabemos, ó Deus, que existem ainda tantos e tantos perdidos que serão achados, tanto dentro quanto fora da igreja, enquanto instituição física. Por isso nos ajuda, Senhor, a termos a nossa eleição confirmada e que nós também sejamos instrumentos Teus, tenhamos esse privilégio de sermos Teus instrumentos, Senhor, no chamamento de outros eleitos que virão. E conosco serão um rebanho, e o Senhor será o que o Senhor sempre foi, o nosso amado e soberano pastor. Pastor soberano das nossas almas, que nos elegeu e deu o Seu próprio sangue por nós, desde antes da fundação do mundo. Ó Senhor, nos ajuda na compreensão das Tuas verdades, das Tuas promessas. Ó Deus, eu oro para que não haja nenhum tipo de divisão desnecessária, a não ser aquela divisão que o Senhor mesmo projetou que existisse entre luz e trevas. Mas que nós aqui, enquanto igreja, Senhor, como filhos da luz, possamos estar unidos no propósito de pregar as boas novas e de edificar uns aos outros em amor, nossa doutrina, Senhor. Eu oro, meu Deus, por cada serviço que o Senhor mesmo designou na nossa pequena congregação. Eu oro por cada obreiro, Senhor, que o Senhor colocou no coração para Te servir, não a homens, mas a Te servir. E que haja, Senhor, um crescimento no nosso interior desse desejo de sermos produtivos, de sermos frutíferos, Senhor, de caminharmos nos bons frutos que de antemão foram preparados para que nós os dessemos no Seu devido tempo. Eu oro, meu Deus, por essa comunidade do Alto das Pombas. Ó Senhor, todos os dias quando chegamos aqui, e os nossos amados irmãos que moram aqui podem perceber o crescimento da iniquidade, a imoralidade, Senhor, tomando conta
desde os mais novos aos mais velhos. A ganância, a maldade, a maledicência, Senhor, a inveja, todo tipo de sentimento maligno, Senhor, crescendo. Mas o Senhor nos colocou como luz nesse local. Por isso nos ajuda, Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos força, Senhor, para fazermos aquilo que glorifica o Teu nome, Senhor. Que haja salvação diante de toda a perdição que temos visto, Senhor. Que haja salvação, Senhor, dos Teus eleitos nesse lugar. Que eles sejam encontrados, que eles sejam atraídos, Senhor. Que eles sejam regenerados. E que possamos ser uma família com eles e eles conosco. Oramos por nós que já estamos aqui, Senhor. Mais uma vez eu te peço que haja em nós uma crescente confirmação da nossa eleição por meio da santificação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver a vida que temos que viver para a Tua glória, Senhor. Livra-nos de todo engano, interno e externo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O título da nossa mensagem, eu quero apenas introduzir o tema. Nesse capítulo 15 nós temos 3 parábolas muito famosas do Senhor Jesus. Parábola da ovelha perdida, das dracmas perdidas e dos 2 filhos perdidos do pai amoroso. Parábola que conhecemos como a do filho pródigo. Mas antes de contar essas parábolas, aprove ao Senhor nos deixar 2 versículos extremamente importantes para a nossa vida enquanto cristãos. E eu gostaria de lê-los com vocês. E o título da nossa mensagem de hoje é Achados e Perdidos. Não sei se vocês já se depararam com uma placa assim. É comum em ambientes como escola, trabalho, até shopping center. Você vai nesse local onde tem lá escrito Achados e Perdidos. Você perdeu alguma coisa, algum documento, algo assim, é lá que as autoridades nos recomendam procurar. Mas aqui o nosso Achados e Perdidos, irmãos, diz respeito à situação religiosa do homem. Eu gostaria de mostrar a vocês como Lucas, ele traça um paralelo. Há um paralelo muito claro, se você prestou atenção, no capítulo 14 de Lucas e agora no capítulo 15. No início desses 2 capítulos, olha que coisa interessante. Capítulo 14 de Lucas, Jesus entra em uma casa, e é a casa de um fariseu. E ninguém tem problema, Jesus entrando na casa de um fariseu. Afinal de contas, o fariseu era um homem de boa reputação. Era uma pessoa respeitada do ponto de vista da sociedade. Jesus é convidado à casa desse homem e ele vai. E ele cura um homem, é um dia de sábado. Isso traz um desconforto para com aqueles que estavam lá, os religiosos. Jesus aproveita a oportunidade para trazer ensinos profundos que nós já meditamos nos nossos últimos encontros. Mas eu queria mostrar a vocês que Jesus, ele não faz acepção de pessoas e nem de lugares. Ele faz acepção de comportamento. Então, como eu disse, muitas pessoas dizem que Jesus, ele vai no lugar que os pecadores estão. Isso não é verdade. Jesus vai nos lugares onde ele tem que ir. Vimos, por exemplo, no Evangelho de João, quando todos
os judeus evitavam o território de Samaria, mas Jesus vai até uma aldeia de samaritano e, como se não bastasse isso, ele conversa com uma mulher samaritana e pede a ela um copo de água. Isso seria algo escandaloso. Mas Jesus prega para aquela mulher leva a notícia de que Jesus é o Messias à sua cidade. Toda aquela cidade ouve Jesus, crê, pede até que Jesus fique mais dias lá. E o início do capítulo 4, do Evangelho de João é dizendo que e convinha que Jesus passasse por lá. Convinha para quem? Convinha para Deus. Porque se Jesus fosse um religioso, Jesus talvez tivesse um posicionamento preconceituoso como algum de nós, com certeza evitaríamos aquela aldeia e não teríamos qualquer diálogo com aquela mulher no poço. Mas Jesus não fez isso. Jesus não evitou a casa do fariseu. Quando ele foi convidado, ele foi. O fariseu era hipócrita, mas Jesus não era, e foi. Assim como também Jesus não evita a casa dos publicanos. Jesus sabe que há pecado em todos os lugares. Nós é que temos uma visão extremamente equivocada do pecado. E nós temos uma tendência, em virtude de toda a influência que recebemos desde pequeno da sociedade, de dividir as coisas entre certo e errado. E não há um problema em dividir as coisas entre certo e errado. O problema é o referencial que a gente usa para isso. Normalmente o referencial que a gente usa para isso é um referencial que a própria sociedade nos dá. E esse referencial está errado. É comum você conversar com pessoas que se dizem evangélicas e elas falam para você coisas como: não, é porque no mundo é assim, tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas se você é alguém bíblico, você sabe que no mundo só tem pessoas ruins. Só teve um bom que já esteve aqui e mataram ele. Por isso que certa feita perguntaram a um pastor do passado essa grande pergunta dos incrédulos: por que coisas más acontecem com pessoas boas? E o pastor disse: olha, isso só aconteceu uma vez e foi porque a pessoa boa deixou que acontecesse. Então é importante que a gente perceba que nós somos maus, que há perversidade, que há maldade nas nossas melhores intenções. Por que isso é importante? Para que a gente esteja preparado. Como eu posso combater a doença se eu achar que não estou doente? Então, é por isso que é importante entendermos que há tanto perigo para nós. Se nós estivermos no shopping center, que para mim é um dos lugares mais perigosos do mundo, quando a gente está aqui na igreja com a Bíblia aberta, há perigo da mesma forma. Afinal de contas, o primeiro homicídio foi na saída de um culto. Isso deveria assustar a gente. Pelo menos me assusta. Todas as vezes que eu leio Gênesis, e eu já li várias vezes, no capítulo que fala de Caim e Abel, salvo engano, capítulo número 4, é assustador, porque para quem entende um pouco de Bíblia, sabe que o assassinato é ali na saída de um culto, mais ou menos. Eles vão cultuar Deus. Nós, então, precisamos, mais uma vez, refazer os nossos conceitos. Nós precisamos, mais uma vez, para que não aconteça com a gente o que aconteceu a semelhança com Jonas. E eu queria mostrar para vocês isso na Bíblia. Por isso que eu disse, hoje nós vamos conversar apenas sobre o versículo 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas. Mas eu gostaria de passear por outras passagens da Bíblia. E o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é: nós precisamos nos despir de todo preconceito. Não existe nenhum evangélico preconceituoso. Um evangélico preconceituoso é um falso evangélico, é um contraponto.
Por quê? Porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. Então, como eu vou pregar o Evangelho a toda criatura se eu tenho preconceito para com determinada etnia, para com determinada nação? Como eu vou fazer? Como eu vou cumprir? Como eu vou conseguir cumprir o mandamento de amar a todos se eu tiver preconceito por alguns? Jesus já havia nos dito no Sermão do Monte que se eu amar somente os que me amam, eu sou igual ao ímpio. O ímpio faz isso também. Então aqui eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo rapidamente no livro de Jonas. Esse pequeno livro do Antigo Testamento. Jonas é um dos profetas menores. Ele fica logo depois de Obadias e antes de Miqueias. Jonas, capítulo 1 de Jonas. Jonas era um homem, ele não era, algumas pessoas por conta de todo o livro de Jonas que fala do evento de quando Jonas foi engolido pelo peixe, por conta do desígnio de Deus, muitas pessoas dizem que Jonas seria uma espécie de parábola. Não é. Jonas era um homem de carne e osso. E nós vemos isso em 2 Reis 14, 25. Ele era um profeta e ele profetizava na época de Jeroboão II. 2 Reis 14, 25. Mas aqui em Jonas capítulo 1, nós vemos o Senhor dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Se a gente recebesse essa missão, e deixa eu lhe dizer, a gente recebeu. Não, pastor, a gente não recebeu para pregar contra Nínive, não. O mundo inteiro é Nínive. Ou você não percebeu ainda? O mundo inteiro é Nínive. É por isso que a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Perceba, todo o evangelismo, ele deveria ser algo que nos leva a alertar as pessoas e não a bajulá-las. Evangelismo com coisas como Jesus te ama, Jesus vai melhorar a sua vida, Jesus tem algo maravilhoso para você, Jesus tem um plano maravilhoso. Isso não é evangelismo. Isso é propaganda enganosa para encher falsas igrejas. O evangelismo verdadeiro é: arrependei-vos, porque a ira de Deus está próxima. Arrependei-vos, porque o cronômetro está em contagem regressiva e a gente não sabe quanto tempo ainda nos resta. E todos nós vamos ter que dar conta diante do Deus Santo. Isso é evangelismo. Qualquer coisa diferente disso, como eu disse, é propaganda enganosa querendo encher instituições religiosas. E é o que mais a gente vê hoje. Propaganda enganosa para se encher instituições religiosas que tem na placa o nome de igreja, mas não são. Deus amava Nínive, os ninivitas dessa geração, com certeza salvou toda uma geração. Isso aqui é um fato único, irmãos. Isso é algo muito, sabe, que você tem que se abraçar muito. E o segundo motivo que você tem que se abraçar a esse livro e todo o contexto dele é porque Jesus fala dele. Quando os fariseus pedem um sinal, salvo engano, em Mateus capítulo 12, Jesus diz: mas aqui, ó, Jonas pregou para os ninivitas e todos eles se converteram. E aqui está diante de você alguém que é muito maior que Jonas. E vocês estão se convertendo por quê? Pois é, os ninivitas se levantarão naquele grande dia e julgarão vocês. Porque eles ouviram a pregação de Jonas e foram salvos. Vocês não. Não estão ouvindo a pregação do Cristo de Deus. Está em Mateus capítulo 12. Então aqui, Jonas, versículo 3 do capítulo 1 de Jonas. Jonas se dispôs. Olha, gente, o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, discipula eles, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente recebeu esse chamado e olha a primeira coisa que a gente faz. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Você sabia que tem um monte de gente aqui, e olha que nós somos poucos, né?
Do ponto de vista numérico, nós somos poucas pessoas, mas existem pessoas aqui dentro hoje que estão nessa situação. Deus deu uma ordem clara. E essa pessoa se dispôs, mas a fugir. Não aí cumpriu o que o Senhor mandou. Porque o irmão José pregou na terça-feira. Porque o diabo ainda continua usando a mesma argumentação. Não deu certo com Jesus, mas dá certo com a maioria dos evangélicos. Se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra em um pão. Pronto, acabou. 90% da igreja perde a vontade de ir para Nínive pregar na primeira necessidade. Mas como eu vou fazer a obra de Deus? Eu tenho uma família para sustentar. Mas eu vou fazer a obra de Deus, eu tenho responsabilidades no meu dia a dia. E você acha que quando Deus te deu essa ordem, Ele não sabia que você tinha essas responsabilidades? Você acha que isso não faz parte da sua prova de fé? Como foi que Abraão provou fidelidade ao Senhor? Não foi quando ele saiu de Ur dos Caldeus, não. Foi quando ele teve o filho da promessa. Como é o nome dele? Isaac. Isaac está crescendo, Isaac está bonito. E o Senhor disse, sabe, Abraão, agora chegou o momento da prova. A gente já está caminhando aqui. Algumas pessoas dizem 40, 50 anos. Porque da saída de Abraão até o nascimento de Isaac são cerca de 25 anos. E algumas pessoas dizem que Isaac naquele momento teria 15, alguns dizem que tinha 30, a gente não sabe certo a ideia, mas ele já era crescido, né? Já era de adolescente para adulto, não era criança. E ele vai, e ele diz a Abraão, olha, pega o filho que você ama, e você vai matar ele. Não, Abraão, você não é fiel a mim? Você percebeu, irmãos, que Jesus não está brincando. Jesus não está brincando. Ele não está dizendo para você. E a gente já leu o capítulo 14 de Lucas. Aquele que ama o seu pai, sua mãe, mulher e filhos e a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Como termina aquela sessão? Todo aquele que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E aí Jesus, para completar, conta uma parábola. O sal é certamente bom, mas se o sal perder o sabor, ele não presta para mais nada. O cristão é bom, o cristão é a luz do mundo, mas se o cristão não for crente de verdade, ele é uma vergonha para o evangelho. Ele não presta para nada, a não ser para envergonhar o nome de Cristo. Ele nem entra e nem deixa aqueles que querem entrarem porque ele envergonha o nome de Cristo. Você já pensou nisso em relação a você mesmo? Que você, por seu comportamento, pode estar evitando pessoas de ir para o céu. Ah, pastor, mas se ele for um eleito de Deus, ele vai. Vai. Mas o seu pecado vai continuar sendo o seu pecado. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Então preste atenção. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Quantos estão aqui nessa noite fugindo da presença do Senhor? E perceba como essa é uma atitude natural. Essa é uma atitude que faz parte da nossa natureza adâmica. Gênesis, capítulo de número 3. Assim que o homem pecou, ele percebeu a bobagem que ele havia feito. Versículo de número 8 de Gênesis 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e sua mulher entre as árvores do jardim. Perceba, essa é uma atitude natural do homem se esconder. Porque algumas pessoas frequentam a igreja e não querem se batizar. Essa é uma tentativa de se esconder. Não, eu até concordo, eu até acho que é isso mesmo, o caminho é esse, mas eu ainda não estou preparado para tomar um posicionamento assim mais firme. E você está esperando o quê? Morrer? Porque é só o que falta. Isso é tentar a Deus. Cada dia que uma pessoa frequenta uma igreja sem se batizar,
Eu estou falando de uma igreja bíblica como a nossa, viu? Para ficar bem claro. Ele está tentando a Deus. Está dizendo assim, ó Senhor, a tua palavra foi firme, foi fiel, eu ouvi, mas ainda não foi o suficiente. Ainda está faltando mais alguma coisa. Sei lá, ainda falta um cafuné, não sei, ainda falta alguma coisa assim. Cuidado, porque não falta nada. Já está consumado. Se você não prestou atenção nisso, deveria. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E olha que coisa interessante. Eu não vou me delongar muito aqui no livro de Jonas, mas olha que coisa interessante. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Irmão, a gente não está falando aqui do século 21, onde chegamos no aeroporto e tem lá um voo para onde a gente quiser ir. Não, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a França. Aí eu chego lá no aeroporto e diz, ó, daqui a um dia, daqui a 2 ou até hoje, dependendo de determinados países, você pode ter, tem voos até diário do Brasil, a partir do Brasil. Não, irmãos, a gente está falando de algo que era difícil, encontrar um barco que fosse para determinada localidade, era difícil. E por que há essa estrutura textual aqui no livro de Jonas? Para nos mostrar que toda vez que a gente quiser ir para longe de Deus, duas coisas: Deus vai deixar e o diabo vai se aproveitar disso. Deus vai deixar, porque você já viu como um pescador experiente pega um peixe arisco? Ele dá corda, ele deixa o peixe se cansar. Quando o peixe está bem cansado, ele vai e puxa o peixe para dentro do barco sem muito trabalho. Então, a gente já leu nos livros, nas cartas, no livro do Apocalipse, nas cartas das 7 igrejas, como o Senhor diz à igreja de Tiatira: eu dei tempo para que se arrependesse. Eu e você já recebemos tempo. Alguns já recebemos muito tempo. Para começarmos a colocar a mão no arado. Para começarmos a nos despir de determinadas atitudes e nos revestirmos de outras. Mas ainda insistimos em fugir da presença do Senhor para Tarsis. O que representa Tarsis, irmãos? Tarsis é o lugar onde eu me sinto confortável porque ninguém me conhece. Uma das coisas que mais incomoda as pessoas aqui na igreja, e eu percebo isso, é a minha presença. Por quê? Porque eu sou o pastor. Então o pastor vê, o pastor sabe, o pastor fala. O pastor repreende se ele vê alguma coisa errada. E quem me conhece sabe que eu repreendo mesmo. E faço isso às vezes até do púlpito, embora as pessoas não gostem. Mas isso é o papel do pastor. Mas muitos estão fugindo da presença do Senhor. Por quê? Porque a gente não quer um caminho, como está escrito ali, apertado. A gente quer algum lugar que a gente se sinta confortável. A gente quer espaço. Você já viu que tem pessoas na igreja que dizem assim: ah, pastor, não gosto assim, porque lá na igreja as pessoas são intrometidas. Olha, irmão, não são não. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se sua vida é um livro secreto, é porque você ainda não é crente. Se um irmão vê você em pecado e te repreende, você não devia chamar o seu irmão de intrometido. Você devia chamar o seu irmão de mensageiro de Deus. Ele viu você em erro e te repreendeu, ele é um mensageiro de Deus. Você devia agradecer e orar por ele. E ter a mesma atitude se ele também estiver fazendo alguma coisa repreensível, porque isso é amor. Então aqui a gente gosta dessa formatação da igreja atual. A igreja atual é uma igreja que está em Tarsis. Ela não vai para Nínive. Ela está em Tarsis, ela está num lugar de conforto. E ela quer ficar lá. É por isso que a gente vê pessoas levantando bandeiras de igrejas digitais, igrejas virtuais.
Igreja onde você não tem mais nem sequer o compromisso de frequentar um culto de maneira pessoal e presencial. Igrejas onde dízimos e ofertas supostamente não existem, aí as pessoas levantam determinados boletos que você paga mensalmente. As pessoas vão adquirindo estratégia para enganar os outros, e Satanás ele vai dar esperteza a esses falsos mestres para fazê-los. E tendo descido a Jope, achou um navio para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem. Percebeu? Dinheiro para ir para longe de Deus nunca falta. Se é uma coisa que eu percebo nesse nosso encontro de sexta-feira, é que os bares estão sempre cheios. Dinheiro para bebida nunca falta. Eu fico com muita compaixão. Mais à frente tem a casa, uma senhora, não vou dizer o nome dela, que já disse que viria ao culto, eu acho até que já veio há um tempo atrás. Uma casa bem humilde. Mas, agora há pouco mesmo eu passei, eu fui na farmácia, tinha uma caixa de som desse tamanho. Esse som está vindo de lá no começo da rua esse som. E é uma caixa de som desse tamanho, mas a potência. E as pessoas estão bebendo. E elas estão se mexendo, parecendo que estão endemoniadas. Mas estão lá. Mas não diz que está sem dinheiro. Mas não fala da inflação. E diz que o feijão está caro. E a batata está o olho da cara. E a farinha. E o óleo. E o gás. Sim, e a cerveja na mão? Ninguém fala do preço. E a cachaça? Ninguém fala. Por que, irmãos? Para se fazer o mal, nunca vai faltar dinheiro. Falta dinheiro para fazer o bem. Aliás, não falta, mas a gente diz que falta. Não, sabe como é? Esse mês apertou um pouco. Mas se fosse para fazer o mal, desapertava rapidinho, fazia até empréstimo no banco. Se endividava até o pescoço se fosse para fazer o mal. Ele achou o navio para Tarsis e ele pagou. Se fosse para dar comida para um ninivita com fome, tem o dinheiro não. Mas um navio para Tarsis, aí a gente tem, a gente dá-se um jeito. Embarcou nele para ir com eles. E a gente já vai, todos vocês já leram o livro de Jonas. Todos esses marinheiros aqui são idólatras. O que está acontecendo é, Jonas está dizendo o seguinte: a igreja me incomoda, eu não estou satisfeito com a missão que Deus me entregou, então eu me sinto mais à vontade com os idólatras. Me sinto mais à vontade com os ímpios. Os ímpios me compreendem mais. Eles contam piadas que eu dou risada. Eles falam de assuntos que para mim é interessante. Por exemplo, como ganhar dinheiro. Então eu gosto da companhia dos ímpios, é sério. Cuidado. Mais uma vez, a repetição na Bíblia é sempre para chamar a nossa atenção e dar ênfase àquilo que Deus está ensinando. No versículo 3, já estava escrito: ele fugiu da presença do Senhor. Não está escrito no versículo 3? Agora no versículo de número ainda 3, no mesmo versículo, há uma repetição. E ele entrou no barco com eles para Tarsis, para longe da presença. Porque as pessoas não querem frequentar cultos. Porque as pessoas não querem que a igreja se fortaleça e evangelize e cumpra o seu papel enquanto igreja local que somos, porque dá trabalho. E a gente quer algo mais confortável. A gente quer algo assim menos trabalhoso. Pastor, eu já tenho tanta dificuldade na minha vida. Eu dou mó duro para trabalhar, para ganhar o meu dinheiro. Sabe, eu tenho dificuldade na minha família, eu sou dona de casa, ou eu sou dono de casa, e cuido disso e cuido daquilo, eu tenho gato, cachorro, papagaio, periquito, eu faço e aconteço, e já é tão difícil a minha vida, e aí ainda eu venho para a igreja, e é mais difícil ainda, aí eu não aguento. Mas era aí que você ia aguentar. Porque quando a gente é fortalecido no Senhor,
essa força que a gente recebe aqui para fazer a obra de Deus nos ajuda a fazer a obra que a gente tem que fazer no nosso lar também. Não há uma separação como muitos ensinam, mas o nosso lar, o nosso trabalho é uma continuidade do que a gente aprende aqui, do que a gente faz para Cristo. Por isso que o diabo se empenha tanto em usar os seus falsos mestres à disposição para pregar esse tipo de separação entre Deus, ministério, família e coisas semelhantes, sendo que isso nunca esteve na Bíblia. Servir ao Senhor é algo pleno, total. Quando eu sou um servo de Deus, eu sou um servo de Deus em todos os lugares, diante de todas as pessoas, e principalmente com uma plena convicção de que em qualquer lugar que eu esteja, eu estou na presença de Deus e, portanto, devo ter uma atitude santa e condizente com o Deus que me resgatou. Agora, irmãos, voltando para o nosso texto base. Depois a gente vai passear por outros textos, amém? Amém. Eu sei que vocês querem uma espécie de mini vigília hoje. Amém. Oh, glória. Versículo 1 do capítulo 15, amém? Eu já ensinei para vocês no começo o paralelismo com o capítulo 14. O capítulo 14 é o Senhor Jesus sendo convidado à casa de um fariseu, e ele vai. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha que coisa! Eles aproximaram de Jesus. Jesus não foi no carnaval. Jesus não fez um bloco evangélico. Jesus não fez uma quadrilha gospel. Foram os pecadores, sabendo da fama de Jesus, que vieram até ele e foram bem recebidos. Porque Jesus é hospitaleiro, é amoroso. E nós deveríamos tomar muito cuidado com o tipo de influência que temos recebido das falsas igrejas a respeito de irmos até os pecadores em seus pecados. Totalmente diferente do que Jonas fez. Jonas foi até uma cidade e ele pregou contra ela. Jonas não sentou no barzinho e tomou uma. Jonas não entrou no prostíbulo. Jonas não entrou em um ambiente de uso de drogas e fez uso dessa substância para poder evangelizar os drogados. Não, Jonas não fez isso. Jonas foi até os lugares onde as pessoas passavam e pregou lá. É como aqui, a gente tem a poucos metros uma espécie de pracinha, né, que se chama de Larguinho, onde as pessoas, qualquer pessoa que mora aqui no Alto das Pombas tem que passar por aqui praticamente, nós todos. E Jonas vai para lá e prega e diz: arrependam-se. Leia o livro de Jonas e você vai ver. Jesus é a mesma coisa. Você não vê Jesus em nenhum momento entrando em um lugar onde se pratica o pecado. Mas quando os pecadores vinham até Jesus, ele os recebia e os evangelizava. Por isso que, se você tem usado essa desculpa de evangelizar para ir até lugares que Jesus não iria e não foi, repense. Repense o seu cristianismo, porque você ainda não é crente. Há uma separação, eu já disse. Devemos evitar separações, plural, desnecessárias, mas há uma separação, e essa separação vem desde a criação. O próprio Deus separou luz e trevas. Isso veio antes até da raça humana. Chamou o dia, que tinha luz de dia, e noite, das trevas de noite. Noite. E houve noite e dia. Foi o primeiro dia. Sempre teve essa separação. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então, cuidado. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de festividades. E parece que a gente está num cenário muito parecido com quem tem cachorro. Quando o cachorro fica o dia todo preso em casa e você solta ele no quintal, ele sai parecendo um maluco, abanando o rabo. Pois é, os seres, as pessoas estão assim. Foram 2 anos, praticamente, de pandemia, onde não se podia aglomeração. E agora, né, parece que está tudo liberado, ado.
E as festas estão aí. As pessoas estão muito mais imorais e pecadores do que elas já eram. Ah, mas morreu tanta gente de Covid, mas parece que não morreu. E o pessoal só quer saber de beber e fazer farra. E como a gente já aprendeu, dinheiro para isso não falta. Então aqui o Senhor diz, preste atenção no texto. Mais uma vez eu vou repetir. E eu quero que você grave. Por quê? Porque esse é o texto que muitas pessoas usam, esse capítulo 15, para dizer, sabe aquele irmãozinho que se desviou da igreja, que saiu falando mal do pastor, dos irmãos, de todo mundo da igreja. Vamos até ele, visitar ele na casa dele, para ele ver se ele volta para a igreja ou não. E aí usa a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Eu digo assim, no mínimo essa pessoa está precisando estudar mais a Bíblia. É o mínimo que a gente pode dizer. Eu podia dizer outras coisas, mas não vou dizer para a educação. Essa pessoa está precisando muito estudar a Bíblia. E aqui não está falando disso. Está falando de perdidos. Gente que nunca fez parte da família da fé. E que o Senhor vai lá e os resgata. E Ele faz isso de maneira particular, porque Ele é aquele que chama. E quando Ele chama, ninguém resiste. As pessoas resistem facilmente a uma pregação bíblica hoje. Mas nenhum pecador resistirá ao chamamento do Espírito Santo, porque é de dentro para fora. Aproximaram-se, capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. É importante que você entenda, eu sei que vocês não conhecem o contexto judaico do primeiro século, e eu quero facilitar. Pecadores aqui não são pessoas entregues à prática da imoralidade, mas as pessoas eram chamadas de pecadores porque eles não cumpriam o patamar que os fariseus e os escribas colocavam. Como, por exemplo, aquela quantidade enorme de vezes que você tinha que se lavar. No sábado, você só podia caminhar 500 metros. Eu não sei qual é a distância específica, eu estou dizendo isso a título de exemplo, para depois outra pessoa dizer, não era 500, pastor, era 800. Tá bom, meu irmão, você está certo. Estou dizendo isso a título de exemplo. Então eles não cumpriam todas essas leis que os fariseus impunham. Então por isso eles eram chamados de pecadores. Quer dizer que eles viviam na prática aberta do pecado. Esse texto, essa terminologia, não significa isso, nesse contexto aqui. Publicanos e pecadores eram pessoas que os fariseus olhavam para elas e diziam, são pecadores. Não necessariamente eram pessoas entregues à imoralidade. Por isso eles estão aqui buscando Jesus. Eles aproximaram-se de Jesus. E a Bíblia nos orienta aqui que eles se aproximaram de Jesus. E olha que coisa interessante. Não depois de Jesus ter feito uma pregação mais tranquila, mas depois de uma pregação duríssima. Como foi que Jesus disse aqui no versículo 33, apenas alguns versículos antes? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Os pecadores, os publicanos ouviram isso e mesmo assim disseram, se ele é isso, se ele é tudo o que a Bíblia diz que ele é, vale a pena seguir ele, mesmo que a gente tenha que renunciar. Olha a diferença de atitude desses publicanos e pecadores para os fariseus que tinham um preconceito enorme com Jesus. O irmão José inclusive falou terça-feira. Eles escarneciam de Jesus quando Jesus fala de que o dinheiro é algo extremamente perigoso, que desvirtua o homem, o amor ao dinheiro. Eles davam risada porque eles eram avarentos. Então aqui aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Para quê? E é isso que é interessante. Eles se aproximaram para ouvir. Muitos se aproximavam de Jesus para receber curas e milagres. Aqui não, aqui a gente vê um grupo que diz, não, o que esse homem fala tem sentido. O que esse homem fala é a verdade. Eu sei que é difícil, eu sei que o que ele prega é muito difícil, e praticar o que ele prega é muito difícil, mas ele é a verdade, e fora ele não há outro caminho, como está escrito em João capítulo 6.
Vocês não querem ir embora? Jesus se volta para os seus 12 apóstolos e Pedro responde: para quem nós iremos, Senhor? É difícil, Senhor, seguir. A gente até já deu uma olhada nos caminhos possíveis, mas só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então a gente vai ficar por aqui mesmo. A ideia dessas pessoas é mais ou menos essa. Eles não estão ouvindo um sermão subjetivo, eles ouviram algo extremamente objetivo. Tem que renunciar, e tem que renunciar a tudo, senão não pode ser meu discípulo. E como foi as últimas palavras que antecedem aqui? O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido. Como restaurar o sabor? E a gente já viu a conexão aqui entre a apostasia e essa pregação de Jesus, essa parábola. O apóstata, ele não pode ser restaurado, ele é apóstata. O grande problema é que todo desviado, e eu disse isso há alguns anos atrás, todo desviado é um apóstata em potencial. Então uma pessoa que está desviada hoje, pode ser que ela se arrependa e retorne, mas pode ser que ela nunca volte e que ela morra em apostasia. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, percebeu? Jesus está sendo duro aqui e está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os pecadores e os publicanos ouviram e queriam ouvir, mas você já imaginou? É como você está sentado do lado de alguém, como diria, né, o evangelista inglês do século, de 2 séculos atrás. Ele disse: eu não admito passar 15 minutos do lado de alguém no trem e não falar de Jesus para ele. Então você está do lado de alguém e você fala para essa pessoa a verdade. Você diz: você é cristão? A pessoa diz: não, não sou cristão. Você sabe que você está indo para o inferno. Você sabe que se esse ônibus, se esse trem descarrilhar aqui, você morrer, você vai para o inferno, sabe? Você começaria um evangelismo assim? Pastor, é muito barra pesada. Mas é a verdade. E vamos imaginar que essa pessoa olha para você e diz: mas é assim, é? Aí você diz: é. E se descarrilhasse e você também morresse, aí você que está evangelizando: eu ia para o céu, eu sou crente. Isso é de verdade. Porque se você não for crente de verdade, você não tem autoridade para evangelizar. Só para que você saiba disso. E aí você é aquela pessoa que ouviu de você que se o trem descarrilhasse, ia morrer, se for ir para o inferno, ela diz: rapaz, se é desse jeito, então me fale mais aí. Percebeu? De repente, essa pessoa podia ter outra reação. Eu podia olhar para você e dizer: você é louco, o condutor me bote outra cadeira, que tem um doido aqui do meu lado, que já disse que eu estou indo para o inferno, pagar uma passagem de cara de ônibus, vou ficar ouvindo isso. Nossa. Me bote do lado de um espírita, de um ateu, mesmo de um camarada como esse aqui. Mas de repente a pessoa diz: rapaz, é isso mesmo. Se a Bíblia está certa, eu já tive familiaridade com a Bíblia alguns anos atrás, e eu devo estar indo para o inferno mesmo. Me fale aí uma forma. Aí a pessoa vai dizer: você tem que se arrepender, você tem que crer, você tem que nascer de novo, você tem que abandonar tudo e se voltar a Cristo. Ó, testificou. Para aqueles que buscam sinais. Então, irmãos, é mais ou menos assim quando você evangeliza alguém de verdade. E a pessoa ainda quer ouvir mais. Isso é de Deus. Porque a reação de uma pessoa quando ouve um evangelismo de verdade é querer fugir. É querer dizer: ó, outro dia eu te ouvirei, Paulo. Paulo, muitas letras te fazem delirar, Paulo. Paulo, você é um tagarela, Paulo. Você só fala desse Jesus e do caminho dele, Paulo. Leia o livro de Atos e você vai ver a reação das pessoas em relação a esse evangelista, o apóstolo Paulo. Mas Jesus aqui evangelizava, e algumas pessoas que tinham uma vida, do ponto de vista da sociedade, torta, elas eram alvo de preconceito por conta disso.
Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos. Em primeiro lugar, o que era um publicano, irmãos? Eu creio que a maioria de vocês já sabe, só vou relembrar. O publicano era alguém que cobrava impostos e os repassava para Roma. Então, uma pessoa recebia esse direito, né, de Roma. Normalmente, né, por isso que a gente vai ver o chefe dos publicanos de Jericó, como é o nome dele? Zaqueu. Porque é isso, a pessoa recebia esse documento, esse ofício, e como as cidades normalmente, né, eram grandes e pessoas, um número grande de pessoas, você repassava isso a outras pessoas. Então Zaqueu era o chefe do publicano, tinha outros publicanos trabalhando para ele, cobrando imposto, repassando para ele, e ele repassava para a autoridade que deu a ele essa incumbência. Era assim que funcionava, era uma delegação, um poder delegado por Roma. E os publicanos, eles eram vistos como traidores da sua nação. Por quê? Porque eles cobravam imposto para Roma e repassavam isso. Então o pessoal não gostava. Mas João Batista já tinha dito que o publicano, ele podia exercer o ofício dele de publicano. Ele não precisava deixar de ser publicano para ser crente. Agora ele tinha que cobrar o justo. E eles não faziam isso, não tinha fiscalização. Não é como hoje, por exemplo, que você sabe qual é a alíquota de cada imposto. Naquela época não, a pessoa diz, o imposto aumentou, é assim, ó. Tá parecendo o preço de gasolina hoje em dia. Misericórdia. O imposto aumentou, é tanto. Rapaz, mas aumentou desse jeito, aumentou, tá achando ruim? Vou chamar o soldado para vir aqui e pegar aquilo que tem valor na sua casa. E eles repassavam o valor e ficavam com esse a mais que eles cobravam. Era uma prática comum dos publicanos. Infelizmente, é muito parecido com o que a gente vê hoje na nossa classe política. Se você pegar o salário de um deputado federal, é algo assim astronômico e as vantagens que ele possui. Mas ainda assim, esse pessoal direto é pego em corrupção. Meu Deus, o camarada já ganha um salário absurdo, tem direito a não sei quantos funcionários no gabinete. Tem dinheiro, tem apartamento de graça, comida de graça, motorista, não sei quantas passagens por mês para ir para o distrito dele e voltar para Brasília. E ainda assim, direto é pego um escândalo de corrupção. É porque um homem, irmão, quando tem dinheiro, quer mais. É verdade. E aqui aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Essas pessoas foram alcançados pelo poder da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo fala sobre isso em vários momentos, e um desses momentos é em 1 Coríntios, quando ele diz: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Quando o homem cheio do Espírito Santo está pregando o Evangelho, você olha para ele e você diz: parece um louco. Mas o que ele está falando tem sentido? Glória a Deus. O trejeito é todo de doido, mas tem sentido. É a loucura da pregação do Evangelho. Por isso Paulo também diz em Romanos: e eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Por que o senhor está falando sobre isso, pastor? Porque foi isso que atraiu esses pecadores para ouvir a Jesus. Por isso eu vou te dizer, em nome de Jesus, alma, corpo e espírito, pare de evangelizar na carne. Pare de prometer coisa que Jesus não lhe mandou prometer para trazer as pessoas para a igreja. Não, você tem que pregar a verdade para elas. E se elas não quiserem nada com Cristo, ore. É um jeito, vai fazer o quê? Pregue para outros. Por que você está dando pérolas aos porcos quando a seara é tão grande? Porque é isso, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. E o Senhor nunca vai nos colocar para evangelizar na nossa zona de conforto. Ele pega, e a gente vê esse modus operandi de Deus assim, de maneira muito clara no livro de Atos. Ele pega homens da Galileia e bota para pregar na Judéia. Mas o pessoal da Judéia não gostava muito do pessoal da Galileia.
Mas quem pregou na Judéia, Pentecoste, Jerusalém, Atos 2, foi um pescador da Galileia chamado apóstolo Pedro. E aí ele vai pegar para pessoas que não eram sequer judeus, e ele vai pegar um ex-fariseu, chamado, antigamente conhecido como Saulo de Tarso, depois conhecido como apóstolo Paulo, para pregar para eles. Mas Senhor, não era melhor fazer o contrário? Não, não era. Porque o poder de Deus é visto na nossa fraqueza e não nos nossos pontos fortes, se é que a gente tem algum. Então aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam. Sempre vai ter gente murmurando quando o pastor faz a vontade de Deus. Amém, irmão Paulo? Amém. Ele já sentou aqui. De terra. Vai dizer assim, quem murmurar, estou aqui, do lado do pastor. E murmuravam. Quem murmurava? Os fariseus. Mas Jesus já tinha ido na casa dos fariseus. Não foi no capítulo 14? Os fariseus chamavam Jesus, e não foi uma vez só não, Jesus foi algumas. Os fariseus chamavam Jesus, ele ia à casa. Ele nunca rejeitava um convite. Mas eles murmuravam, os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Porque a ideia de comer, diferente de hoje, né, que comer é simplesmente encher o bucho, a ideia antigamente de comer significava concordância. Você jamais iria comer com uma pessoa que você discorda, ou tem algum pensamento, alguma ideologia diferente. Por quê? Porque a ideia de refeição na antiguidade simbolizava associação. Porque a refeição era vista como um momento muito importante. Então, eu não vou comer com uma pessoa que de repente não segue o mesmo caminho que eu. Era assim que as pessoas se posicionavam antigamente. E as pessoas aqui, elas agora repreendem Jesus por isso. Eu gostaria de parar agora aqui e convidar vocês, a gente vai concluir nesse texto, 2 Pedro, capítulo 3. Pastor, o que 2 Pedro, capítulo 3 tem a ver com o que a gente está estudando? Você vai ver. Olha aí. 2 Pedro, capítulo 2. 3, perdão, isso mesmo. Rapaz, por isso que ele tinha que sentar aqui do meu lado. 2 Pedro, capítulo 3. Eu não sei como é que está o subtítulo na sua Bíblia, mas na minha diz assim: a vinda do Senhor e o seu significado. Esse é um capítulo que nós, enquanto cristãos, enquanto que evangelistas, não enxerguem a luz do Evangelho de Cristo. Não está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4? Não lhes resplandeça. Perceba como é importante a gente analisar palavra por palavra. Procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. O que é despertar? Alguém já teve despertador? Hoje a maioria das pessoas tem despertador nos relógios, nos celulares, né? Mas na minha época, na época que eu era criança, a gente tinha que acordar cedo. Era um banheiro só, 3 irmãos. E nossa família era uma família assim bem benção, né? Sai logo do banheiro, tá na hora, né? Então tinha o despertador, era aqueles assim redondinhos, tipo, fazendo, sabe? Eu ficava, e toda vez que ele tocava dava uma raiva, porque eu sabia que tinha que acordar e eu não queria. E a ideia de despertar é essa. Quando você está dormindo, irmãos, e alguém te acorda, você gosta? Não. Você até fala, é bênção. E ainda mais se a pessoa te acordar para você fazer alguma coisa que você está atrasado. É verdade. Vamos imaginar que você foi para casa, almoçou, aí você tirou aquele cochilinho. Revela. Porque você falou assim, não, eu vou tirar um cochilo de 5 minutos. É assim mesmo. Vai ser só 5, irmão, que cochila 5 minutos? Mas o diabo engana, né? Vai ser só 5 minutos, eu vou aqui deitar 5 minutinhos e sei que eu já estou na hora, já vou voltar ao trabalho. E aí, meu filho, aqueles 5 minutos é 50. E aí você que tinha que chegar às 2h40, a uma pessoa da sua família diz, oxe, você está aqui! E sacode você, precisa às vezes de um choque para acordar.
E já são 2h40, você está aqui, você já acorda, você está repreendido. Você está repreendido que esse relógio está quebrado, não é possível. Porque a gente não gosta de ser despertado, porque despertar significa tirar a gente da nossa zona de conforto. Você lembra de Jonas? O que ele foi buscar em Tarsis? Zona de conforto. Por isso que a gente não gosta de uma igreja bíblica, por isso que tantas pessoas são atraídas por igrejas não bíblicas, porque igrejas não bíblicas deixam as pessoas confortáveis. E uma igreja bíblica, ela sempre vai ser como você sentado. Você já sentou em uma cadeira que tem aquelas taxinhas que furam o bumbum? Mais ou menos assim. Você consegue dormir daquele jeito? Uma cadeira que tem umas coisinhas assim furando você? Tem gente até que consegue, levita, né? Mas normalmente não. A gente precisa estar na nossa zona de conforto para tirar um cochilo. Algumas pessoas estão acima disso, né? Tem uns irmãos aqui que eles dormem até em pé. Eu achei que isso não podia, mas aí teve fontes confiáveis que confirmaram esse evento. Amados, versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Quem não gosta de repetição vai ter um grande problema quando estudar a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que você vai ver muita repetição. E sabe por que Deus repete muito? Porque nós somos mestres em esquecer o que presta e lembrar o que não presta. Por exemplo, a maioria de nós aqui lembra daquele amiguinho do Jardim 2 que roubava merenda. Mas você não lembra daquele outro amiguinho que te dava merenda quando você estava com fome. Porque a facilidade que a gente tem de acumular informações negativas. Quando eu falo negativas é do ponto de vista bíblico, não é do ponto de vista do positivismo que não existe. Mas do ponto de vista bíblico a gente tende a ser ingrato. Então a gente se esquece das benesses de Deus e gosta de lembrar das coisas que foram desconfortáveis ao longo do caminho. É uma característica do ser humano ingrato. Para que vos recordeis da palavra do Senhor que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como no mandamento do Senhor e Salvador. Ele diz, olha, aquilo que foi prego no Antigo Testamento, quando Jesus veio, pregou, ele mudou o Antigo Testamento, ele confirmou e trouxe ainda mais luz para que a gente pudesse compreender coisas que antes não eram compreensíveis. Então ele confirmou o Senhor Jesus, ensinando pelos vossos apóstolos, e os apóstolos propagaram a mensagem de Cristo, sem acrescentar e sem tirar nada. Versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, quando foi que começou os últimos dias? Desde a primeira vinda de Cristo. Já começou os últimos dias. Virão escarnecedores. O que é um escarnecedor? Um escarnecedor é aquele que não leva a sério o que deveria. Isso é escarnecer. É você brincar com aquilo que é sério. Escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. É o que a gente vê hoje em dia no formato evangélico. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então quando a gente às vezes fala sobre esse momento, como eu já disse a vocês, onde todo pecador vai ter que dar conta diante do Senhor, seja você salvo ou não. Todos nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo, está escrito. Vai estar diante de Deus. Onde está a promessa da sua vinda? E olha, só tinham passado 30 anos. E o povo já estava dizendo, tem 30 anos, nunca voltou. Vai voltar agora. No nosso caso tem 2000 anos, nunca voltou, vai voltar agora. Está vendo que esse negócio da volta de Jesus é uma alegoria? A gente tem que, na verdade, viver uma vida moral aqui na Terra. É por isso que a gente vê tantas religiões se unindo. Isso é algo diabólico. Por que, pastor, é diabólico? Não, é bonito quando religiões assim, que acreditam em coisas diferentes, se unem em amor, porque isso não é amor. Se eu acredito no inferno
para aqueles que não creem em Cristo, como é que eu posso abraçar uma pessoa, dizer que vai dar tudo certo na vida dela, ela acreditando em Alá, por exemplo? Não, mas é importante falar esse negócio de briga, cada um tem o seu Deus. Não. É claro que a gente não vai brigar com ninguém, mas a gente vai pregar a verdade. E se a pessoa não quiser ouvir, amém, a gente prega para outra. Mas deixar de pregar a verdade, deixar de se posicionar de maneira firme em relação ao que cremos, é uma traição ao nosso Salvador. Por isso nós fomos chamados para sermos testemunhas. E a palavra que está lá em Atos capítulo 1 é a palavra martiria, de onde vem a palavra no português mártir. Significa aquele que morre por uma causa, no nosso caso, aquele que morre por amor a Cristo e ao Evangelho. Aquele que não retrocede mesmo diante da perseguição e ameaça mais hostil. É daí que vem a palavra, a martiria. Quando Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas, até os confins da terra, vocês serão minhas testemunhas. Então aqui no capítulo 3, versículo 4, porque desde os pais, que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não é o que os homens dizem, nada muda. Como assim nada muda? Fora que tem aquele pessoal que diz, a vida é um círculo. A vida não é círculo não, filho, é começo, meio e fim. E a gente está muito mais perto do fim do que do começo, ou do meio. A gente está bem pertinho do fim. Você acreditando ou não. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra. Ó. Isso tudo foi escrito, irmãos, antes da ciência moderna. E hoje fala, né? Se você estudar, sei lá, acho que geografia, nem sei onde é que aprende isso, que fala do céu, da terra, das estrelas, né? Pois é, Deus já tinha dito tudo. E o homem vai como se tivesse descoberto. É como aquela pessoa que viu uma determinada constelação e botou o nome nela. Ursa Maior. Meu filho, foi você que fez. E por que deu esse nome? Aí tem outra que o pessoal chama Cruzeiro do Sul. Vem cá, meu filho, foi você que descobriu. Naquele grande dia, o Senhor vai dizer o nome de cada constelação, porque foi Ele que fez, é Ele que pode dar o nome. Agora a gente olha para um planeta e diz, aquele planeta tem uma cara de Marte, vou chamar de Marte. Tem outro planeta que eu acho que tem a cara de Vênus, vou chamar de Vênus. Tem outro mais pequenininho que eu acho que é Mercúrio. Vem cá, quem é você para dar nome aos planetas? É um ser humano insignificante. E não consegue fabricar o ar que respira. Quer dar nome a planeta? É um ser humano mesmo, né? Porque deliberadamente se esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, da qual surgiu da água. Lembra de Gênesis capítulo 1? Que havia só água, aí o Senhor fez separação. Aí botou a água aqui embaixo e botou o ar em cima, né? O que a gente conhece como atmosfera. E aí entre a água e o ar pairava o Espírito. Vocês nunca leram Gênesis 1, irmão? É legal demais. Esse começo de Gênesis dá vontade de a gente ficar ali umas 5 horas só. Né? Eu mesmo sou desses assim bobos. Eu fico assim, Beshit Barak Elohim, repito isso umas 300 vezes para mim. Mas não é mantra não, irmãos, é porque eu acho lindo. E no princípio criou Deus. Toda vez que eu estou desesperado, achando que os meus problemas são insolúveis, ou que minha vida está com dificuldades além da conta, eu me lembro que no princípio criou Deus. Do nada. Ele criou tudo. Aí eu vou achar que uma quantidade de dinheiro que de repente eu acho que me falta é um grande problema. Para uma pessoa que quando criou o planeta, já colocou todas as reservas de petróleo, de ouro, de diamante, quando ele, tudo isso, todas as riquezas do mundo hoje, aí ele fez o planeta e disse, tchau! Oh, glória! A gente não sabe a quantidade de diamante que tem no mundo. Né? A gente pode até saber que foi já descoberta, que está nos cofres e tal, e que foram catalogadas. Mas e outras? Mas Deus sabe. Coisas que pra gente tem valor, né? Como ouro. Deus sabe. E Ele fez isso no princípio.
Ele criou todas as coisas do nada. A pessoa que fez esse smartphone, ele não fez do nada. Ele pegou componentes que já existiam. Ele juntou e aí fez um smartphone. Mas Deus não, foi do nada. Por isso esse verbo, barak, esse verbo em hebraico é um verbo que só é usado para a pessoa de Deus. Só Deus barak. Só Deus cria como Deus. Então toda vez que você achar que seu problema é grande, você diz assim: Deus, dá um baraque para mim. Oh, glória. Baraqueia aí minha vida, Senhor. Oh, Que o negócio está... Porque deliberadamente esquecem que o longo tempo houve céus bem como terra, com a surgir da água, através da água, pela palavra. Você que não valoriza a Bíblia, o mundo foi criado por ela. Como é que está Gênesis lá? Faça-se a luz. Não está na sua Bíblia assim? Haja luz. E o que foi que aconteceu? Houve luz. Você não acredita na Bíblia, né? Deveria. Você tem uma evidência de que ela é real. Os homens vão se multiplicar e vão povoar a terra inteira. Olha você e eu aqui. Já foi escrito. Ô irmão, se eu ficar muito aqui, eu só saio daqui 2 da manhã e eu preciso adiantar aqui o negócio. É aquelas passagens que você é apaixonado, né? Pelo qual veio perecer o mundo. Ó, o mundo foi criado, não foi? E quando Deus se injuriou, destruiu tudo. E você notou que ele destruiu pelo mesmo elemento que criou, água. Criou tudo da água. E depois veio o dilúvio. E só ficaram 8 pessoas. Pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados. O que é entesourados? Alguém aqui já botou dinheiro na poupança? Pois é, não tem nada a ver com entesourar. Poupança, você coloca um dinheiro hoje, daqui a 10 anos, tem a mesma quantidade, mais alguns centavos, porque os juros é bem baixinho. Mas entesourar significa algo que vai aumentando o valor. É como, por exemplo, vamos imaginar que há alguns meses atrás, você comprou 2 litros de gasolina. Irmão João, quanto é que estava o litro de gasolina no começo do ano? Uns 5 reais? Não, 6. 6, né? E agora? 8. Então, imaginou? Começo do ano você comprou 2 litros de gasolina. 12 reais. Agora está valendo quanto? 16. Aumentou 4 reais. Só 2 litros, mas não fosse 2 mil litros. Oh, meu pai. Irmão, pelo amor de Deus, vai comprar gasolina e guardar em casa não, que não pode não. Em nome de Jesus, e depois dizer que foi o pastor que deu a ideia. Oh, não faça isso não, é proibido. Só quem pode vender combustível é pôr de gasolina, viu? Isso tudo é legalizado, em nome de Jesus. Eu tô aqui um exemplo. Rapaz, crente é brincadeira. Por que eu não digo isso? Tá todo mundo semana que vem com um galão de 5 litros dizendo: olha aqui, pastor. Pelo amor de Deus. Abençoa para gasolina subir mais ainda. Não. Esses crentes, viu? Teve um mesmo aqui que disse aqui: rapaz, eu tava até pesquisando nos dados onde guardar gasolina. Olha aí. Empresário. Ora, os céus que agora existem na terra, da mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo. A ideia é preparados. Preparados de antemão, preparados com cuidado. Isso que é entesourar. Estando reservados para o dia do juízo. Ó, quando você for evangelizar alguém, é isso que você tem que falar, meu filho. É, Deus. O negócio de Jesus te ama, vai alevear a sua vida. Que alevear o quê, meu filho? O juízo está chegando. E é para mim e para você. É para a gente se arrepender. Vamos ficar arrepender, crer em Cristo. E a porta é estreita mesmo. Vamos entrar por ela. O caminho ainda é apertado, mas é só esse. Vamos lá, a caravana da fé. O dia do juízo virá e a destruição dos homens ímpios. É assim que a gente evangeliza, irmão. Não é: ô ímpio, continue na sua impiedade, fique tranquilo, naquele grande dia Jesus vai fingir de conta que você nunca fez nada de errado. Isso não é evangelismo. Há todavia uma coisa, amados. Olha a repetição da expressão amados. Que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, irmãos, isso daqui
é uma figura de linguagem. Isso não é algo literal. Você vai ver, por exemplo, em Salmos, se eu não me engano, que 1000 anos para o Senhor é como uma das vigílias da noite. A ideia que Pedro quer dar para a gente, que a Bíblia traz, é que para o Senhor o tempo, não é que o tempo está de outra forma, é que para o Senhor o tempo não existe. Para a gente isso é meio complicado de se pensar, porque a gente tem uma cabeça muito limitada e uma cabeça muito formatada de acordo com esse padrão do mundo. Então o Senhor vive naquilo que a gente chama de a eternidade, é algo atemporal, ou seja, fora do tempo. Por isso que para o Senhor 1000 anos e um dia é a mesma coisa. Por quê? Porque na eternidade não tem tempo. O tempo ele vem a existir por conta da corrupção. Quando você vai no mercado, você tem cuidado de olhar um negocinho chamado prazo de validade? Se você não tinha esse cuidado, se você só olha o preço dos alimentos, cuidado. Normalmente quando você vê uma coisa muito barata é porque o prazo de validade está quase vencido. Misericórdia. Aí você ora, se é para comprar mesmo. Igual uma vez lá na igreja, o pessoal de um mercadinho estava com um monte de miojo vencido e queria doar para o CAC. Eu disse, você quer matar as pessoas? Não, mas dá para comer. Eu disse, você não come por quê? Quer usar o pessoal aqui de cobaia? Se ninguém morrer, eu vou e como também. Pelo amor de Deus, irmão. Tem gente que só doa assim. Não, tem umas coisas lá em casa que o prazo já está para vencer. O que já venceu, acho que eu vou levar para a igreja. Então aqui, tempo de validade é isso. Mas no céu não tem tempo de validade. No céu é eternidade. Todavia, amados, o tempo para o Senhor é diferente. Não retarda o Senhor a sua promessa. Não, o Senhor não está atrasado. É você que está apressado. A gente é apressado. Irmãos, você sabe qual é o ramo alimentício que mais cresce? Fast food. É uma expressão no inglês que significa comida rápida. McDonald's, Burger King, né? Habib's. Tem irmãos aqui que acham que Habib's é de Deus. Principalmente aquelas esfias de 99 centavos. Nem sei se está aí nesse valor. 1,89. 1,89? Rapaz! Habib's tudo. Outro dia era 99 centavos. 1,89. Então, irmãos, não retarda o Senhor a sua promessa, mesmo mais fiel desse valor. Como alguns julgam, tem gente que julga que o Senhor está demorando. A gente assim evangelizou. A gente está lá no alto, no Corre de Faria há quanto tempo, Calmon? Calmon que conta? 4 anos, né? Opa, já tem 4 anos. Tem segunda que só tem mais 7, 8 pessoas. Glória a Deus. E a gente tem até ar-condicionado, pastor, esse povo não vem. Agora a gente tem até banheiro. Antigamente tinha que ficar se espremendo. Agora não, tem até banheiro. E o povo ainda assim não vem. Percebeu? Porque não é um ar-condicionado banheiro que traz as pessoas. É Cristo. E a gente vai continuar pregando até Ele mandar. Ele não está atrasado. A gente tem uma missão para fazer e a gente não tem que ficar olhando para sinais, nem criando falsas expectativas. Nós temos que ser fiéis ao nosso chamado. Amém. E nos alegrar nele, pois é um grande privilégio. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns, já tenho que concluir, irmãos, julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo. Você é? Ou você é como Jonas? Sabe por que eu não preguei para ninguém? Porque eu sabia que você salva esse povo. Você só vai descobrir se você lê Jonas até o fim. Ô pastor, você deu um spoiler. Meu filho, se você é crente, nunca leu o livro de Jonas todo, eu vou orar pela sua vida. Então, lá no finalzinho de Jonas, você vê porque Jonas não queria ir para Nínive. Não é porque Jonas não queria profetizar. Ele gostava de trabalhar para o Senhor. Ele profetizava Israel. Mas foi que Deus mandou ele para um lugar que ele não queria ir. Ele sabia que no final, Deus... talvez ele nem imaginasse que Deus ia fazer algo tão grandioso, que ia salvar todos os ninivitas, né? Mas ele sabia que quando Deus repreende, alguns creem. Aí ele disse, rapaz, vou nada.
E esse pessoal matou meu avô, matou meu tataravô, porque eram pessoas inimigas, né? Históricos. E Jonas então diz, eu sabia que você tem misericórdia do povo. Percebeu como é mais fácil a gente amar bicho do que amar gente? Por isso que tem tantos pet shops, por isso que tanta gente comprando cachorrinho e gato. Por isso que tanta gente está investindo em ração, né, nesse mercado de pet. Desde a época, Jonas se apegou a uma árvore. Olha como é a característica humana. Jonas estava esperando a destruição de Nínive, ele tirou uma dormida assim, crente já gosta, né? Tirar um cochilinho. E aí Deus fez nascer uma árvore bonitona. Agora você imagina, irmão, calor do deserto. Chega a irmã Rita e diz, rapaz, tá mesmo quente hoje. Calor do deserto e Jonas lá, aquela árvorezinha. Aí ele, rapaz, no soninho chega, melhorou. Aí ele deu aquela deitada de ladinho. E ele estava dormindo, e aí o mesmo Deus que criou aquela árvore, tchá! A árvore não cresceu. 1 semana, 2 semanas, 3, 1 ano para crescer. Não, Deus fez nascer a árvore, tchá! Um dia. Aí o mesmo Deus enviou um verme e matou a árvore. Aí Jonas, que estava naquele sonho gostoso, de repente, o sol quente batendo no rosto. Que é isso, rapaz? Cadê minha árvore? Sua árvore, Jonas, você não fez nada. É a gente, né? Cadê o meu carro? Vem cá, quem foi que nasceu com carro? A gente não nasce nem com chaveiro. Oh, Deus. Minha casa, meu colchão, minha cama. Está parecendo daquele filme Senhor dos Anéis, meu precioso. Tem gente que, determinadas pessoas, né? Minha panela! Você está fazendo comida na minha panela! Eu não sabia! Tem gente que tem apego até por uma panela, irmão! É verdade. E tem gente, rapaz, quem contou isso pro pastor? Ninguém, não foi Deus. Fique tranquilo que ninguém disse nada para mim antes do culto. Quem pegou minha vassoura? Eu deixo ela limpinha. Já vi que alguém usou ela, que tá cheio de negócio no chão, nela. É a gente, igual a Jonas. Minha árvore. Jesus não fez nada pela árvore, Jonas. Aí quando Deus salva os ninivitas eram de Deus, foi ele que criou. Você vê que eu não posso salvar essas pessoas que eu fiz, que não sabem a diferença de uma mão direita para a mão esquerda. Eu queria salvar ele, Jonas. Usei você devia dar glória a Deus. Glória a mim, Deus. Então, olha que coisa interessante. É isso que Pedro está mostrando para a gente. Deus é longânimo. Então a gente está olhando para pessoas hoje que quando a gente vem para a igreja escarnece, diz coisa feia. Daqui a pouco aquela pessoa vai estar aqui do seu lado. E é você que vai discipular ela. É você que vai ensinar a Bíblia para ela, porque Deus vai te dar essa graça. A mesma pessoa que furou o pneu do seu carro, que quebrou a lanterna do carro, que aquele pastor quebrou a lanterna. Daqui a pouco ela está aqui. E o pastor, ô filho, quebrador de lanterna, venha. É isso, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Tem muitos tem muitos perdidos que serão achados. E Deus vai usar a mim e a você. Sabe o que a gente é, irmão? E agora tem muita gente que não vai gostar. A gente é isca. A gente não gosta de ser isca, não, né? Porque o isca... A isca normalmente, ó, uau! Mas é benção. Paulo tomou uma surra em Filipe. E a casa do carcereiro foi evangelizada. E pessoas foram salvas. Mas ele tomou uma surra. Ele foi a isca. Mas pessoas foram salvas. A gente precisa vencer o nosso egoísmo. É por isso que está escrito, irmãos, aquele que não renuncia tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. E a gente evangeliza tão pouco porque a gente ainda é muito egoísta.
A avareza é uma das características do egoísmo humano. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Esse pessoal que solta a bomba, vai ficar todo mundo assustado aqui. Estrondo é o que vai ter aqui, ó. Estrondo não é o que a gente vê aí que se assusta, não. Estrondo é aqui, ó. Vai ser um barulho, meu filho, que até bomba atômica vai parecer traque quando o Senhor voltar. Quem está dizendo que vai fazer estrondo é aquele que fez o Sol. E olha que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Imagine. Tem estrelas maiores que o Sol. E foi esse Deus também que fez. E ele está dizendo que vai vir um estrondo e vai ser de com força. Imagine. É Deus que está dizendo que vai ser de com força. Por isso não fique assustado com essas bombinhas não. Viu? O negócio é aqui, ó. E os elementos se desfarão abrasados. Você sabe que é abrasados? Queimados. Tudo que a gente está vendo, tudo que você dá valor, o fogo leva. Você já viu uma casa, um palácio que foi incendiado recentemente, eu acho que no Rio de Janeiro. Um museu famoso, né? Tinha várias obras de arte. Teve um incêndio lá. E essas coisas que eram tão valorosas se perderam. Um fogo que passou. Imagine aqui, esse daqui. Concluindo, versículo 10. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas. E é aqui que eu quero mostrar a você. Uma vez que você já sabe como o mundo vai se acabar. Irmão, quem gosta de assistir um filme já sabendo o final? Eu gosto. Eu gosto de assistir filme que eu não sei o final não. Que nada. Deve ficar assustado. Eu gosto que a pessoa me conta. Não sabe aquele filme. Vai acabar daquele jeito. Então agora deu vontade de assistir. Eu aprendi isso com a Bíblia. A Bíblia a gente já sabe como é o fim. Pastor, mas eu vi aquele filme 2012. Quem já viu esse filme? As colunas voadas estão derretendo. A água encheu o mundo inteiro. E vai ter um congelamento mundial. Não vai nada, irmão. Ali é tudo uma ficção. Eu tenho outro filme recente. A Lua estava... Um asteroide estava se chocando com a Terra. Um filme que lançou na Netflix. Não, olhe para cima. E aí o asteroide se choca com a Terra vai morrer. Não, não é daquele jeito não. Depois teve outro aí da Lua. Que a Lua foi criada por extraterrestres. E aí... Tem um monte de filme com essas coisas assim, de fim de mundo. E o pessoal acredita. A Bíblia conta como vai ser e ninguém dá crédito. Que coisa diabólica. Por isso que Pedro está dizendo, preste atenção, visto que... olha, irmãos, no bom português, diante disso, a sua posição tem que ser assim. É como se eu dissesse para vocês, olha, irmão, fique tranquilo. O irmão Quinho deixou na mão do irmão Paulinho. Deixa eu ver uma coisa assim, bem saborosa. Acho que assim, uns 100 quilos de feijão. E no final do culto, o irmão Paulinho vai distribuir, vai dar 3 quilos de feijão para cada um. E o que sobrar, ele vai levar para casa, que é bênção do obreiro. Ele divide o seu sustento. Então, se você acredita nisso, no final do culto, vocês Paulinho, eu quero meus 3 quilos de feijão. Isso que é visto o quê? Diante disso. Então, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, já que você já sabe que o mundo vai se acabar desse jeito, que não é Vladimir Putin que vai acabar o mundo, que não é a inflação que vai acabar o mundo, não é assim que o mundo vai se acabar. Visto, você deve ser de tal forma, olha aqui, deveis ser de tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Já que você já sabe que é assim, então você tem que viver uma vida santa. Porque essa é a única forma de você passar pelo juízo e não ser destruído por ele. Então por que você está atrás de dinheiro? Por que você está atrás de saúde? Por que você... Irmão, não. Não vá atrás dessas coisas. Todas essas coisas são transitórias. São falsos tesouros, porque não são tesouros. O tesouro verdadeiro é Cristo. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
esperando. Como é que a gente apressa a vinda do dia de Deus? Evangelizando. Glória a Deus. Porque está escrito lá em Mateus 24, e aqui tem concordância. Mateus 24 diz: e o evangelho será pregado no mundo inteiro, então virá, e o fim só vai vir quando o último eleito de Deus for alcançado. Então você vai lá, vai que é você, sei lá. Você chegou no ponto de ônibus, quando eu lhe falei, evangelizou aquela pessoa dizendo: cuidado, você está indo para o inferno. E a pessoa creu, lá no ponto de ônibus. E aquela pessoa creu de verdade. Se aquela pessoa for o último crente a ser resgatado, acaba ali o mundo. É isso que está escrito aqui. Só está esperando isso. O último perdido ser achado. O evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Então virá o fim. Está escrito, porque a gente fica... Uxe, você não sabia? Pastor, eu sabia, mas assim, quando o senhor fala, dá medo. Ô meu filho, você não devia ficar com medo, não. Você devia dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vou imaginar que seu aniversário fosse amanhã e você soubesse que o irmão Paulinho tem uma benção para lhe dar. Você já sabe até de onde vem as bênçãos dele, aqui de perto. Você vai dizer: rapaz, mas tenta que meu aniversário chegue logo para eu ganhar a benção. Aí a benção é a gente morar no céu. Uma bênção indizível, tanta coisa maravilhosa nos aguardando. E a gente fica querendo prolongar nossos dias nessa terra de impiedade. Onde está a nossa cabeça, irmão? Esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, nós, amém? Tem algum nós aqui? Amém. Tem algum nós? Amém. Cuidado, viu? Não lhe diga nada, eu já lhe disse tudo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. É bênção pura. A bênção pura é nesse dia, não é agora não. Agora é tribulação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Há um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, mais uma vez, você aprendeu como tudo vai se acabar. Amém, Jonas? Então, evangelize, seja crente, seja luz, seja sal. Pare de ser em cima do muro. Até quando a gente vai cochear entre dois caminhos? Não, eu vou ser crente até a próxima subida de preço. Quando sobe os preços do mercado, pastor, me desespero. Não pode não. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, esperando o novo céu e nova terra, empenhai-vos, por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E tem por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso irmão. Não é legal? O apóstolo Pedro falando do apóstolo Paulo e chamando ele de irmão. É só eu que acho legal, irmão? Às vezes eu fico me sentindo um ET. Eu fico todo animado assim, quando eu falo da Bíblia. Você não é doido, hein? Eu não nada aqui animado aqui. Como é que você não fica animado? Paulo falando de Pedro. É bênção. Tem por salvação. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Por isso, irmão, quando você lê Romanos e acha difícil, bem-vindo ao clube, até Pedro achava. E Paulo escreve umas coisas que você fica falando: Paulo, você não facilita mesmo, né? Quem já leu 1 Coríntios 15? De verdade, estudou. Tem uns versículos ali, irmão, que o neurônio queima. Que é joelho, oração, jejum. Tem coisas difíceis de entender na Bíblia. Mas o Evangelho não. O Evangelho é Cristo Jesus morrendo pelos nossos pecados, só não crê quem não quer. Não é porque é difícil de entender, não. É porque é difícil de aceitar. Diferente.
Nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria. Não foi nosso amado irmão Paulo aqui não, viu? Foi o outro Paulo, o apóstolo Paulo, que eu 2 mil anos antes. O irmão Paulo aqui, ele escreve louvores. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, a gente já viu Paulo falando sobre esse assunto em 2 Tessalonicenses, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Quem está falando aqui é o apóstolo Pedro. Tem gente que diz assim, não, eu leio a Bíblia, pastor, sem ter nenhuma dificuldade. Tem certeza que é a Bíblia que você está lendo? E o apóstolo Pedro, quando li uma carta do apóstolo Paulo, dizia, vou orar. Coisa difícil de entender. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. 3 anos e meio com Jesus. E os crentes de hoje, Google. Que é regeneração? Deixa eu botar aqui no Wikipedia. Não, regeneração aqui, ó, já sei. Mas não está falando nenhuma novidade. E aqui, tudo no Google. Vá pelo Google, que você já sabe onde é que você vai parar, viu? E ele diz: há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis. O que é o ignorante? É uma pessoa que não quer aprender. Instáveis. O que é uma pessoa instável? Hoje está crente, amanhã não está. Hoje está amando os irmãos na igreja, amanhã está odiando todo mundo. Pode. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. É assim que os crentes são. Estáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Por isso, cuidado quando você escolhe versículos bíblicos para agredir os irmãos. Cuidado, viu, que você está incluído aqui. Você devia ter todo o contexto antes de você lançar um texto. Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então quem deturpa a escritura está se auto-sabotando. Por isso quando uma pessoa manda versículo bíblico para mim, por mais duro que seja, eu só digo amém. Mas não, a Bíblia é bênção. Às vezes a pessoa está morrendo de raiva de você, está se enchendo dos Iscariotes, foi enforcou, eu digo amém, foi isso mesmo. Oh Deus. Graças a Deus. Hoje Judas Iscariote já aprendi para não seguir o caminho dele. Obrigado, irmão, por essa lembrança. Isso, aí a pessoa dizendo que você é Judas Iscariotes. Mas a palavra é a palavra. Existe uma palavra que abençoa a todos os crentes. Todas as coisas cooperam. Até como uma pessoa que ele ofendeu usa na Bíblia. Ela só está lhe fazendo o bem. Louvado seja Deus. Não, vou ofender, agora eu vou pegar. Mandei. Receba. Revela, Senhor. Amém. E o Senhor nos ajude a perseverar até o fim seu santo caminho de salvação. Não, só fala isso esse homem. Tem alguma coisa ali dentro. É o Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia está sempre certa. Mesmo que seja Balaão que fale dela. Sabia que tem uma passagem que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe qual foi o profeta iluminado que falou isso? Balaão. Foi ele. Deixou de ser verdade porque foi ele que disse? Não. E ele ainda sofreu isso. Porque o justo juízo de Deus pegou ele. Porque ele era avarento. E ensinou o rei lá a fazer o povo pecar. E o povo que não podia ser amaldiçoado e foi disciplinado pelo próprio Deus pelo seu pecado. Por isso, cuidado, irmãos. Porque eu estou falando sobre isso, irmãos, que está esses alertas na Bíblia. Só não vê quem não quer. Às vezes acontece algo no meio da igreja e as pessoas ficam: ah, por que acontece? Está na Bíblia que ia acontecer, porque você acha que não ia acontecer? Saíram do nosso meio, por quê? Do nosso, aí está escrito isso. Aí quando acontece a gente fica: que eu não. Ah, pastor, estou sem dormir. Saíram do nosso meio. Mas saíram por quê? Porque não eram dos nossos, mas não está escrito. Ah, tá, pastor. Mas eu pensei que podia ser diferente. Parece lá em Aracaju, Sergipe.
Estava tendo uma encenação da paixão de Cristo. No momento que Cristo estava sendo crucificado, um motociclista, acho que ele tinha problemas mentais, ele pegou o ator que estava fazendo o personagem de soldado romano, deu um monte de capacetada. Misericórdia. E disse: meu Jesus, ninguém mata não, então tome capacetada. Agora, filho, se Jesus não morresse, como é que eu e você íamos ser salvos? Socorro, Jesus. Imagina, a gente às vezes está parecendo esse motociclista com problemas mentais. Está escrito as coisas que vão acontecer na igreja. E aí, quando acontece... Mas bem que podia não acontecer. Parece eu assistindo a Paixão de Cristo nas primeiras 100 vezes. Eu sempre achava que Jesus não ia dizer testelestais. Eu falava assim, é possível? O rapaz... agora ele sai, agora ele vai dar por aqui. Não, Pilatos vai liberar. Pilatos, você disse que ele é inocente, Pilatos. Bora aí, Pilatos, vai. E eu aqui assistindo a Paixão de Cristo, sem a mínima noção de que se Cristo não morresse, eu estava morto. E a gente, as promessas, os alertas da Bíblia, e a gente não dá a devida atenção. Aí quando acontece, fica todo mundo... O que é isso? Um queixo caído. Como se tivesse visto fantasma, que nem existe. Demônio existe. Você diz, pastor, eu vi um demônio, eu acredito. Pastor, eu vi um fantasma, eu já não acredito, porque não existe. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis. Você está prevenido. O que é uma pessoa prevenida, irmão? É uma pessoa que está preparada. É como, por exemplo, eu soube que no sul do nosso estado está fazendo muito frio. Vamos imaginar que tivesse aqui uma comitiva de alguns irmãos que fossem evangelizar em algum município do sul. Então eu dizia, irmão, você tem casaco, se você não tiver, fale com o Paulinho. O Paulinho tem um armário de casacos, né? Então você pega qualquer coisa emprestada com o irmão, porque está fazendo frio lá onde vocês vão evangelizar. Isso é estar prevenido, é estar preparado, você foi avisado. Então aqui, vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, você foi prevenido. Então quando um cristão diz assim, pastor, mas meu dia foi tão difícil, e vem cá, você não estava preparado não, foi? Você achou que ia ser tranquilo? Você achou que o dia de hoje, que dia é hoje? 17 de junho de 2022 ia ser parque de diversões para você? Deus te decretou férias hoje, foi? Ué, irmão, pelo amor de Deus. Os dias são maus. Então você tem que estar o quê? Preparado. Cobrador de ônibus, você virou a roleta, ele olhou para você. Você diz, repreende. Você fala no íntimo, né? Pelo seu querido. Repreendido, demônio. E os dias são maus. Concluindo. Acautelai-vos, irmão, só para que vocês entendam, é uma palavrinha no grego que significa fique de olho aberto. Acautelai-vos, para que não se suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, olhe como a influência ruim é perigosa. Se um irmão aqui começa a viver uma vida santa, dificilmente alguém vai imitá-lo. Mas se o irmão começar a pecar abertamente e não for repreendido, um monte de gente vai imitar. Ele está fazendo, o pastor não falou nada, por que eu não posso fazer também? Porque a gente é tendente. A gente tem essa tendência, essa inclinação a imitar o que não presta. É por isso que na igreja a gente precisa lutar pela verdade. Aqueles que se sentem ofendidos com algumas pregações, eles deviam se sentir agradecidos. Porque não há nenhuma tolerância com o erro. Porque se existisse, seria perigoso para a sua vida. Você já imaginou você entrando... Você vai viajar de avião. E aí o piloto, antes de subir, né? Ele convida você para entrar na cabine. Aí você vê um monte de botão colado com durex. E aí ele diz assim, rapaz, tem umas duas turbinas que estão sem funcionando, mas fique tranquilo, com uma só a gente chega lá. Você é voa nesse avião, irmão? Olha, só se Deus mandar.
Mas se Deus não falar comigo, eu digo, o piloto foi prazer te conhecer. Já se arrependeu? Olha, se arrependa, viu? E talvez seja a última viagem. Então, parece que quando a gente vê as coisas mal feitas do ponto de vista bíblico, a gente se sente à vontade. Quando a gente vê alguém assim, buscando uma excelência cristã, a gente fica ofendido. Não devia ser o contrário. Arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Porque o cristão tem que ser o quê, irmão Paulo? Firme! Não caia da sua firmeza. Fique firme. Por quê? Porque vão tentar te puxar. A ideia é que alguém vai tentar te puxar. A pessoa vai cometer glutonaria. Ela já orquestrou. É sexta-noite, eu vou comer 25 fatias de pizza. E aí ela vai olhar para o irmão e vai dizer, eu não vou pecar sozinho. Irmão, vamos comigo. Porque quem está pecando não quer pecar sozinho. Socorro, Jesus amado. E eu falei glutonaria, irmãos, para pegar bem leve. Oh Deus. Eu podia falar de outros pecados, né? Mas aqui a ideia é cuidado, porque quem está fazendo o que é errado, ele vai tentar influenciar outros. E você tem que ficar o quê? Firme. Eu sei quem eu tenho crido. Jesus, transforma essa pedra num pão. Não. Nem só de pão viverá o homem. Viverá de toda a palavra sai da boca de Deus. Então quando você vê os índices da inflação no jornal da semana, fica firme. Mas pastor, o feijão subiu, fica firme. Mas pastor, meu salário diminuiu, fica firme. Mas pastor, minha saúde está piorando, fica firme. Fica firme. Não descaia. Antes, crescei na graça. O que o apóstolo está dizendo para a gente? Que as oportunidades da gente crescer são as coisas desagradáveis da vida. Ninguém cresce na graça e no conhecimento quando tudo vai bem. Ninguém cresce na graça e no conhecimento quando recebe um aumento do salário. Ninguém cresce na graça e no conhecimento quando faz um check-up e está lá, não, sua saúde está perfeita. Não, você cresce na graça e no conhecimento é quando você vê a sua real necessidade de Deus. E você o busca como ele tem que ser buscado. Teve esse evangelismo, irmão, não faça não, viu? Eu só vou dizer de exemplo. Ninguém faça o que eu estou dizendo aqui. Em nome de Jesus, isso é uma figura, eu vou contar uma parábola. Amém? Então alguém estava sendo discipulado por um pastor, servo de Deus. E ele estava evangelizando uma tribo. E um desses índiozinhos estava com muita dificuldade em entender como é que é buscar o Senhor Jesus acima de tudo e todos. Ele não conseguia entender isso. Aí o pastor disse, eu vou lhe ensinar hoje. Aí chamou ele para tomar um banho de rio. Aí disse, venha, você vai aprender agora. Ele disse, tá bom, deu um mergulho. Aí ele mergulhou. Segure o ar o mais que você puder. Aí o índiozinho segurou. O índiozinho lá, né? E o pastor assim. E aí o índiozinho lá. Quando o índiozinho está querendo subir para buscar, o pastor disse, nada. Misericórdia, Jesus. Aí o índiozinho está chamando. E a bolha subindo. Quando o índiozinho já estava perto assim, já estava ficando roxo lilás, o pastor soltou e disse, o senhor quer me matar? Não, eu quero mostrar o que é vida. Misericórdia. Você entendeu agora que é buscar Jesus acima de tudo e todos? Agora entendi. Tá entendido? Pois é como esse oxigênio que você queria para encher o seu pulmão, senão você ia morrer embaixo d'água. Pois é assim que o crente busca Jesus. Pastor, isso não é bíblico. Então você nunca viu Jesus, você nunca viu Davi falando de Deus. Assim como a corça anseia por água, eu anseio por Deus. É a mesma figura. Só que no caso da corça é a falta de água. No caso de índiozinho foi excesso de água. Você anseia por Deus assim? Ou você fica, não, hoje é dia de culto, já sou marginal, o pastor ainda está falando, não fala, por isso que eu venho sexta. Porque eu sei que esse homem não tem limite.
É assim que você anseia por Deus. Então, cuidado, irmãos. Você já sabe que daqui a pouco o seu tempo acaba aqui na terra. Daqui a pouco alguém vai estar fazendo seu enterro, se Jesus não voltar antes. E a sua alma vai estar em algum lugar. É por isso que às vezes o irmão diz assim: pastor, tem uma alma ali. Eu digo: meu filho, está com o corpo. Porque a gente só pode evangelizar a alma com o corpo. Se for só a alma, ela já está em outro lugar, não está mais aqui com a gente. Então, entenda, o seu tempo daqui a pouco acaba. Acabou. Foi esses dias que a gente fez o enterro de Dona Maria. Foi esses dias que o irmão José pregou num culto que o irmão José foi chamado a evangelizar. O marido da irmã veio aqui e fez um estudo bíblico na casa que era dele, da irmã Osana. Outro dia, irmão. Vai ser você que vai estar lá. Não importa o tamanho do caixão. Você vai ter caixão, no caso da irmã Osana mesmo, ela foi cremada. O esposo dela preferiu assim. Mas o seu tempo e o meu estão acabando. E a gente já sabe como as coisas sucederão. Você está avisado. Se você quiser sair daqui e fazer tudo diferente do que foi dito aqui, você já foi avisado. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite cada segundo para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro então conclui as últimas palavras do apóstolo Pedro: a Ele, Cristo, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então eu quero que você pense: eu não admito, na minha vida, não admito que as pessoas ébrias, habituais, drogados, com sons, alucinados, sintam mais alegria no mundo pagão do que eu no Espírito Santo. Eu não admito. Eu não admito. Na minha vida. Você admite na sua, aí é com você e o seu Jesus. Porque lá na Bíblia está escrito que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Sabe por que você não está com força para evangelizar e fazer a obra do Senhor? Porque a alegria do Senhor é a nossa força e você não está mais com ela. Então repense o seu cristianismo. Ser cristão é maravilhoso. Ser cristão é alguém que estava perdido e foi achado. É alguém que estava morto e agora está vivo. Independente das dificuldades e percalços que a gente passa nessa vida, o Senhor Jesus é a nossa companhia certa. De maneira que eu e você podemos estar em um local isolado, em uma prisão, mas Jesus está lá com a gente. Aleluia. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. E eles vão dizer que isso é ruim? A gente vai passar por coisas desagradáveis, o Senhor vai passar por elas junto com a gente, se a gente é crente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Amém. E se você tiver fome, Ele vai te ajudar. E se você tiver frio, Ele vai te aquecer. E se as águas tentarem te submergir, Ele não permitirá, como está em Isaías 43. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós temos que pregar. Não o Jesus que a gente tem vergonha de falar. Não o Jesus que a gente se desespera a semana inteira com dinheiro e outras questões e depois vem para a igreja com o espírito de hipocrisia para louvar o Senhor. Como assim? Você não estava glorificando Ele lá fora nas dificuldades? Por que você está querendo glorificar Ele aqui dentro? Que o Senhor nos ajude a sermos contados como os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Pois esses são os adoradores que o Senhor procura até hoje. Que Ele nos encontre aqui. Que sejamos nós, para a glória de Deus em Cristo. Amado Deus, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Mas se o Teu Espírito não vivificar em nosso coração, ela fica infrutífera. Por isso nos ajuda, Senhor, a termos ouvidos para ouvir e um coração apto a guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti.
E como nos foi dito hoje, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Ti, fazendo o que é bom e abandonando o que é mal. Que nós não nos vejamos fazendo o serviço do diabo, dizendo que somos de Cristo, mas que fique cada vez mais evidente o nosso compromisso com Cristo por meio do nosso justo proceder, de acordo com a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, e para sempre seremos abençoados. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para você mesmo agora e até você dormir que se for para ser crente, tem que ser de verdade. Amém, irmão Paulo? Amém. O irmão Paulo vai louvar. Ele já disse em espírito.